Cultivo Online, capítulo 838. Profundamente dentro de sua consciência. Capítulo 838. Profundamente dentro de sua consciência. Ying Ying. O que diabos era aquela coisa? Não tem como essa coisa ser um demônio. Yuan perguntou a ela depois de fugir do demônio de aparência horrível. Não tenho ideia. Essa também foi a primeira vez que vi esse tipo de demônio. Ela disse. E os seus avós, eles já mencionaram um demônio como esse antes? Não. E você, Feng Feng, você sabe alguma coisa sobre aquele demônio? Yuan continuou perguntando. Desculpe, mas também nunca ouvi falar de tal demônio antes. Yuan suspirou. Não posso acreditar que tal monstro exista neste mundo. Após um momento de silêncio, Lan Yingying perguntou-lhe, você vai lutar contra isso? Yuan hesitou em responder. Mesmo que ele pudesse ganhar muitos pontos matando o demônio horrível, ele não tinha certeza se valia a pena, pois isso lhe dava uma sensação realmente terrível. De repente, a voz de Vanhara ressoou no colar. Pequeno fundador, se você conseguir derrotar a abominação, você ganhará L000 pontos. A abominação, é assim que se chama? O que é essa coisa? É realmente um demônio? Yuan perguntou a ela. Honestamente, eu não tenho certeza do que é o monstro, mas ele tem pele vermelha e emite energia caótica como demônios, então eles provavelmente são outra espécie de demônios. Outra espécie? Demônios têm espécies diferentes. Yuan ficou sem palavras, porque ele não ouviu falar sobre isso até agora. De qualquer forma, você só precisa saber que eles são mais perigosos que os demônios comuns, e ninguém jamais os derrotou antes, mas talvez você consiga. Yanhara parou de falar depois disso. Eu ganho 1000 pontos se eu derrotá-lo, o que é definitivamente muitos pontos e garantirá minha vitória, mas ninguém conseguiu isso no passado. Yuan começou a ponderar. Jovem mestre, você só precisa derrotá-lo, certo? Isso significa que você não precisa matá-lo, apenas selá-lo. Se você continuar batendo nele com suas técnicas de selamento demoníaco, ele eventualmente será selado, certo? Feng Yuxiang disse. Você está certo. Como ele tem um corpo tão grande, será fácil acertá-lo. Ok, eu farei isso. Yuan decidiu lutar contra a abominação. Depois de respirar fundo, ele se virou e voltou ao local com a abominação. No entanto, ele não começou imediatamente a atacar a abominação. Em vez disso, sentou-se em uma área isolada e começou a se preparar para a luta. Felizmente para ele, a abominação parecia estar dormindo, pois estava ali sentada com os olhos fechados. Poucos minutos depois, Yuan abriu os olhos que transbordavam de intenção de lutar. Ele se levantou e olhou para a abominação com um olhar resoluto. Depois de respirar fundo, Yuan convocou o abismo estrelado e usou 10.000 lâminas fantasmas nele, duplicando o abismo estrelado 2.000 vezes. Quando ele estava pronto, Yuan comandou todos os 2.000 Stereo Abyss para atacar o monstro adormecido. No momento seguinte, todas as 2.000 adagas cravaram-se no corpo redondo do monstro adormecido, transformando-o em um porco-espinho. Porém, a abominação permaneceu imóvel, quase como se nem sentisse o ataque. Vendo a falta de reação da abominação, Yuan decidiu continuar a esfaqueá-la, preenchendo-a lentamente com a aura de selamento demoníaco. É claro que, como era um demônio, os buracos em seu corpo seriam reenergizados imediatamente no momento em que as adagas fossem removidas de seu corpo. O que está acontecendo? Já se passaram 10 minutos desde que comecei a atacá-lo, mas ele ainda não acordou, nem parece estar selado. Até mesmo um general demônio já estaria selado. Yuan coçou a cabeça enquanto ele continuou comandando o Stereo Abyss para atacar a abominação. Eu acho que você precisa de algo mais forte. A voz de Lan Yingying ressoou de repente. O que você quer dizer? Embora cada ataque não inflija muita aura de selamento demoníaco individualmente, deve somar, certo? Funcionou em outros demônios, Yuan disse. Sim, mas esse demônio parece ter algum tipo de habilidade que impede que a aura de selamento demoníaco se acumule dentro de seu corpo. Posso sentir sua aura de selamento demoníaco entrando no corpo do demônio, mas também posso senti-la saindo de seu corpo depois de algum tempo. Isso é ridículo. Yuan não queria acreditar que um demônio com tais capacidades pudesse existir, pois isso tornaria muito mais difícil selar o demônio, talvez até impossível. Eventualmente, Yuan criou 10.000 cópias do Stereo Abyss e atacou a abominação adormecida com elas. Que tal agora? Está afetando o demônio? Yuan perguntou a Lan Yingying alguns minutos depois. Mas não é rápido o suficiente. Nesse ritmo, você precisará continuar por uma semana antes de mostrar algum resultado, disse ela. Uma semana? Yuan ficou sem palavras. Sua energia espiritual provavelmente acabaria antes que uma semana pudesse passar. Depois de tentar por mais alguns minutos, Yuan convocou o abismo estrelado e desistiu de atacar a abominação temporariamente para recuperar sua energia espiritual. O que devo fazer agora? My Stereo Abyss é basicamente inútil nesta situação, e o Heaven Splitting Sword Strike não será capaz de matá-lo. Eu realmente não tenho meios para derrotar esse monstro? Yuan ponderou sobre uma maneira de derrotar a abominação enquanto cultivava. De repente, ele se lembrou de um certo momento que testemunhou há pouco tempo. Durante o torneio de selamento demoníaco, o líder do clã selamento demoníaco infundiu sua aura seladora demoníaca com sua aura de espada,
Pelo menos foi o que os trigêmeos disseram. Se eu pudesse de alguma forma replicar isso, eu seria capaz de derrotar a abominação com isto? Mas como posso infundir minha aura de selamento demoníaco com minha aura de espada? Ei, Divine Paragon, me dê alguma orientação. Eu sei que você está aqui em algum lugar. Yuan começou a invocar o modelo divino dentro de sua cabeça. Infelizmente, não houve resposta do Divino Paragon. Ele disse que realmente não existe e que é apenas um fragmento das minhas memórias. Então eu deveria ser capaz de extrair essas memórias, certo? Talvez se eu olhar mais profundamente dentro da minha consciência. Yuan parou de cultivar depois de recuperar energia espiritual suficiente, mas não abriu os olhos. Jovem mestre, você está bem? Feng Yuxiang perguntou a ele quando não viu nenhum movimento dele. Por favor, fique quieto por um tempo, estou tentando me concentrar. Yuan respondeu em voz baixa. Se desculpe. Uma vez que ficou completamente silencioso, Yuan tentou entrar profundamente em sua consciência para encontrar o modelo divino. Quando ainda era aleijado, para não enlouquecer de tédio, já que não conseguia mover o corpo e estava cercado pela escuridão, Yuan aprendeu a perscrutar profundamente sua mente para poder reviver suas memórias. Em um tempo antes ele era um aleijado. Depois de fazer isso por muitos anos, ele ficou tão bom nisso que podia essencialmente ver quaisquer memórias que quisesse à vontade, e isso incluía memórias que estavam escondidas nas profundezas de sua consciência com algumas limitações, como memórias de antes de se tornar órfão, já que ele não tinha nenhuma lembrança de tal época em sua mente. Embora ele não tenha tentado fazer isso depois de recuperar a capacidade de se mover, ele ainda foi capaz de entrar nas profundezas de sua consciência com facilidade. Assim que entrou nas partes mais profundas de sua consciência, Yuan pôde ver 4 pessoas lado a lado. Havia Tian Yang, o Divino Paragon, o Deus Maligno e até mesmo o general empunhando uma lança que apareceu uma vez em seu sonho. Olha quem temos aqui. Suas vozes familiares ressoaram dentro da cabeça de Yuan enquanto ele se aproximava dessas figuras que tinham o mesmo rosto que ele.